E ele fala para mim que você tem 3 bolas no seu coração. Eu confirmei que realmente é verdade. E ela falou para mim assim: agora não se assusta, porque isso que ocorreu com o senhor foi porque alguém que gosta do senhor, entre aspas, fez uma obra de magia negra para tirar você da face da terra. Eles foram no cemitério, tiraram o defunto de dentro do caixão, rasgaram o peito do defunto, tiraram o coração do defunto e tentaram fazer a invocação do peito do defunto. Aí eu falei para ela assim: mas Deus mostrou para a senhora quem foi que fez? Quem fez foi um bruxo, e quem mandou, pagou para fazer foi uma mulher. Mas o inimigo tem tentado de todas as formas de calar sua boca. Mas no momento que eles pegaram o coração do defunto para fazer a oferenda, o coração do defunto estava muito fresco e duro, os músculos, e o rapaz não conseguiu abrir o coração para fazer a oferenda. Mas não te preocupa não, porque Deus, no momento, estava te guardando. Amém. Você passou por essa obra, e o que está no seu coração não tem nada a ver com doença física. Para você sentir que realmente Deus está na causa, a partir de hoje, o seu coração não mais dará ataque cardíaco. Glória a Deus. E eu falei com ela: realmente eu estou sentindo algo como se tivesse limpado meu coração. E ela falou: não para, não para, porque Deus tem dado algo precioso para fazer a graça. Aleluia. Hoje, quando eu estou aqui ministrando a abertura do louvor, a abertura do culto, às vezes a gente fica chateado de tantas poucas pessoas estar aqui, mas eu me alegro no coração, porque o importante para mim não é a quantidade de pessoas, e sim a presença de Deus. Aleluia. E ela terminou dizendo para mim assim: quero falar para você, não apavora, porque Deus tem algo precioso na sua vida. Aleluia, Jesus. Cumpre o que foi dito, que o restante de Deus fará. E eu farei que você venha perceber a pessoa que pagou para fazer, para te matar. A pessoa está tão deprimida, mas tão deprimida, que não está conseguindo enxergar uma saída para a vida dela. E eu falei: então o senhor possa me alicerçar minha vida, e que essa pessoa vai na nossa igreja, para nós abençoar e convidar essa pessoa para andar nos caminhos do Senhor. Então, se chegar alguém aqui nessa expansão, eu peço à igreja que me ajude em oração, porque eu não sabia que eu era tão querido por essas pessoas querendo me matar. Se eles querem me matar, é porque eu estou provocando a vontade do Senhor na vida delas. E eu vou continuar. Só desça a sepultura o dia que Deus quiser que eu desça. Glória ao Senhor. E na semana passada, o pastor Lelinda falou para mim: vou chamar você, vamos orar. E esse negócio seu está parecendo doença espiritual, não foi, pastor? Vamos orar para quebrar essa maldição. Então, eu quero falar para vocês que hoje, de manhã, antes de eu ir para a batalha, eu ainda senti algo terrível no coração. Mas depois que eu voltou de lá, não senti mais nada de taquicardia. Glória a Deus. Tem alguém que quer dar um testemunho? Tem alguém que hoje deseja no coração algo precioso? Aleluia, Jesus. A outra terreno eu passo por isso. Nasceu na TV. Quer então convidar? E Deus espera não. Mas o homem usado por Deus está sempre pronto, preparado para Aleluia. exercer a vontade do Senhor assim que é necessário. Amém, Jesus. Quero falar do Senhor, pastor.
compadecido diante da tua presença. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 45 e 46. João capítulo 11, versículo 45 e 46. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Creram os fariseus para lhes contar e avisar. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia, Jesus. Então, esse texto, eu trouxe como tema a esperança que nasce da morte. Mas como assim, pastor? Nascer a esperança da morte? Esse texto, ele é o final aqui do milagre, onde Jesus ressuscitou Lázaro. Aos olhos humanos, é o maior milagre, porque ressuscitar um morto de 4 dias tem que ser uma coisa sobrenatural. E o texto fala que diante de Deus a crer, estavam ali junto com Maria. Por isso eu trouxe esse tema, a esperança da morte, porque eles esperavam o Messias, eles já tinham visto muitos dos milagres que Jesus tinha feito, milagres realmente do sobrenatural de Deus, coisa que nenhum homem dos homens de Deus antes havia feito, como curar o cego de nascença. E Jesus desperta naqueles que ainda estavam duvidosos que ele era o Messias prometido. E ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que havia na promessa da vida dele. Por outro lado, outros foram simplesmente comunicar aos fariseus, porque a perseguição deles era justamente nos momentos que Jesus operava o milagre e que provava que ele era o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Glória a Deus. Então nasce aqui vida através dessa morte, se bem que aqui já está finalizando com o milagre realizado. Então, muitos de nós, num contexto onde morre a esperança, nos momentos críticos, muitos momentos críticos da nossa vida, da nossa trajetória, momentos caóticos, onde a gente não vê uma saída e uma solução. Nós não só muitas vezes ouvimos aqueles tradicionais jargão, nós ouvimos e também muitas vezes proferimos esse jargão, que é quando não vê uma luz, nós falamos agora não tem mais jeito. Agora é tarde demais. Em diversas situações, na morte, que a gente às vezes, na nossa visão humana, o remédio chegou tarde demais, agora não tem mais jeito. Então, a nossa vida hoje, você que está ouvindo essa palavra, a nossa vida, ela está na sua totalidade nas mãos de Deus. Nossa vida pertence a Ele. E como disse o pastor aqui, só Ele pode tirar na hora de Ele determinar. Glória a Deus. E Jesus, diante dessa situação, quando Marta questiona a presença de Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Glórias a Deus. Jesus ele estava falando
física e também da morte espiritual. Nós podemos morrer fisicamente, Jesus pode nos ressuscitar, mas mesmo que nós estejamos mortos no corpo físico, se estivermos com Jesus, se estivermos aliançados com Ele, independente da nossa luta, da nossa dificuldade, independente da perspectiva humana da mudança, nós vamos ter uma vida eterna. Um dia eu estava no velório de um amigo meu, um ex-cunhado, que aos olhos da sociedade, da vizinhança, ele foi para o inferno. Ele era um traficante, ladrão, usuário de droga, um homem totalmente perdido. E lá no velório dele eu ouvi alguém comentar: fez isso, fez aquilo com fulano, roubou de ciclano, agora foi para o inferno. A família dele era católica, eu não tive como manifestar. Mas quando eu ouvi essa palavra, eu olhei na cabeceira do caixão dele, estava escrito esse versículo: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Se eu creio na palavra de Deus, Aleluia. desse Deus que perdoa, desse Deus que ama o pecador, eu afirmo que o Adelino foi para o céu. Amém. Porque 3 dias antes de ele morrer, eu fui pregar numa igreja vizinha lá, e ele veio à frente e reconciliou Glória a a sua Deus. aliança, Aleluia, Jesus. que anteriormente na juventude ele tinha tido com Deus. Glória E naquela pregação eu falei justamente do arrependimento. E ele veio à frente. Uma igreja de 10, 15 pessoas, ele mais 2 vieram à frente. E ele falou que queria reconciliar com o Senhor. Orei com ele. Na segunda-feira seguinte, ele me chamou para ir à casa dele orar com ele. E ele falou para mim: eu sei que eu estou morrendo. E eu quero te perguntar: será que Jesus me perdoou depois de tudo que eu fiz? Eu falei: eu tenho certeza. Porque Jesus, Ele ama você. Você arrependeu, você confessou o nome dele. A Bíblia diz que seus pecados já foram lançados no mar do esquecimento. 3 dias depois, ele faleceu. O que a palavra nos afirma é: se havia sinceridade no coração dele, quando Jesus orou para aquele ladrão, falou: hoje tu estarás comigo no paraíso. Verdade, Senhor. Então a perspectiva humana, morreu, não tem mais jeito. Realmente, se morrer sem arrependimento, não tem mais jeito. Mas morreu com Jesus, tem um jeito lá na glória. Aleluia. Amém? Então Jesus olha para Marta e diz isso. Então Jesus hoje, Ele quer te dar vida, Ele quer te dar esperança, Ele quer te dar saúde, Ele quer dar salvação, Ele quer nos dar vitória. Qual era o sentimento ali em Betânia, na casa de Lázaro, depois de Lázaro já morto de 4 dias, já enterrado, já cheirando mal, como diz lá? Talvez quando Jesus chegou ali, chegou tarde demais, Jesus demorou demais, não tem mais jeito. Jesus, porém, já havia afirmado que aquela doença não era para a morte. Mas será que era uma gripezinha? Será que era uma febre? Se não era para a morte? Mas morreu. Só que Jesus não estava falando dessa categorização da doença. Ele estava falando que Deus tinha um propósito maior naquela dor, naquela luta, naquela angústia que aquela família estava passando. De outra forma, cada personagem desse contexto via evento de caos, de perspectivas
diferente. O texto ressalta que esses irmãos eram amigos de Jesus e que Jesus amava Lázaro de uma maneira especial. Cada um desses membros da família, eles tinham um convívio bem de perto com Jesus. Mas no versículo 3 do capítulo 11, diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Jesus tinha uma intimidade com esse amigo, mas a expectativa delas certamente seria que Jesus, imediatamente ao receber a notícia, diante da intimidade, que Jesus, sempre que ia a Betânia, se hospedava ali na casa deles, a expectativa delas, eu acredito que seria: Jesus está lá longe pregando, ele vai largar tudo e vem em nosso favor. Aleluia. Onde quer que ele esteja, ele virá para intervir a nosso favor. Glória a Deus. Versículo 4: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Glória a Deus. Eu estou passando luta, eu estou passando dificuldade. Às vezes eu posso naquele momento não entender a minha perspectiva, o meu modo de ver. Talvez grande e oculto que você não conhece. Então Jesus vê de outra perspectiva, com outros olhos. Jesus viu o que ninguém poderia ver naquele momento, que havia um propósito maior, que era o nome de Deus ser glorificado, porque diante daquele milagre alguns vieram a crer nele, alguns que ainda estavam em dúvida. Então o nome de Deus ali foi levantado. Aquela família, eles estavam vivendo um momento de dor, um momento de luto, mas Jesus estava presente na dor deles, que era para que o nome fosse glorificado. Às vezes, ao sofrermos uma dor, uma perseguição, uma decepção com um amigo, com um vizinho, com um colega de trabalho, nós ficamos entristecidos e às vezes deixamos até a mágoa entrar no nosso coração. Mas nós às vezes não entendemos que o plano futuro de vitória já está preparado por Deus. Aleluia. O seu amor vai ser ali concretizado naquilo que Deus tem preparado para nós entendermos que Ele realmente nos ama. Jesus deu prova e Ele realmente amava Lázaro. A Bíblia diz que Jesus orou quando chegou ali. A revelação do poder de Deus é na perspectiva, Ele vê e prepara o melhor para nós. Nós só vamos entender isso se descobrirmos que tudo é feito para a glória de Deus. Aleluia. Hoje eu posso dizer isso literalmente. A morte que traz esperança, a morte que traz vida. Porque quando minha filha morreu, eu perguntava: aonde estava Deus? Aonde estava Deus que deixou tudo aquilo acontecer com ela? Por que Deus deixou acontecer aquilo com ela? Mas para que houvesse vida. Eu estava morto. Eu estava morto no sentido espiritual. Foi preciso
dilacerar o meu coração, a minha alma, para que eu pudesse ver que aquela morte não foi simplesmente uma morte, mas foi para que o nome de Deus pudesse ser glorificado. Hoje o nome de Deus é glorificado no meu milagre, no milagre da minha conversão. O nome de Deus é glorificado quando pega o homem igual o pastor Luiz, nos caminhos que ele andou, e converte o coração dele, e faz ele entender que há um só Deus, um só Senhor, Aleluia. Esse é o milagre da morte. Pastor Luiz, o senhor estava morto, pastor Luiz. Mas houve um milagre. A honra e glória. A esperança da morte. Glória a Deus. O Aleluia. senhor foi resgatado lá naquele mundo. Amém. Nós só vamos entender o sentido de tudo quando nós entendemos a glória de Deus. Deus maravilhoso. O que iria acontecer na perspectiva de Jesus lá na frente, um futuro não muito distante, poucos dias, mas ainda que de forma estranha, o pior, de forma dolorosa, não era só a revelação de um Deus glorioso, mas era a prova de que não importa se ele está perto, se ele está longe, ele sempre trabalha a favor daqueles que o amam, daqueles que ele ama. Glória a Deus. Davi, quando ele escreve no seu salmo, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabe? Quando eu me levanto, enquanto me deito, esse quadrinho é o meu lugar. Ainda que a palavra não me chegou à língua, tu já conhece toda. E Davi faz uma pergunta clássica: para onde eu me ausentarei da tua presença? Aleluia. É a dor, é o luto, é a perseguição, é a dificuldade que vai me fazer me ausentar da presença do Senhor. E Davi ele continua dizendo: se subo aos céus, lá está; se desço ao mais profundo do abismo, lá estás também. Se subo às alças da alvorada, e se me atento aos confins dos mares, lá tu estarás também. Glória a Deus. Então Jesus ele está conosco. Você que está me ouvindo, eu não sei o que você está passando, eu não sei da sua luta, da sua dificuldade, no abismo, nos confins dos mares, Deus está te ouvindo nesta noite. Deus está contigo, Ele quer te restaurar, Ele quer te curar, Ele quer que você veja a glória dele na sua perspectiva. Amém. Glória ao Senhor. Davi ele tem essa consciência: para onde eu me ausentarei da sua presença? Deus me revela dessa forma. Ele estava lá no José, no fundo daquela cisterna, porque o objetivo dos irmãos de José era realmente ceifar a sua vida. Mas quando eles chegam ali para retirar, Deus já tinha preparado lá para o seu nome ser glorificado, lá numa terra estranha distante. Quando eles tiram José com o intuito de matá-lo, a Bíblia diz que de longe ele vê uma caravana de israelitas. Amém. Se era de longe, como que eles reconheceram? Pelas vestes, né? Que os trajes, que era diferente de um judeu, eles pelas vestes, pelas as cavalgaduras que eles usavam, talvez eles tenham identificado. E aí, mesmo aquele homem com maldade no coração, Deus manda uma luz na mente dele. Vamos aproveitar, vamos vender ele, vamos pegar o dinheiro e não vamos sujar as nossas mãos. Ali foi um livramento. É verdade. A esperança da morte, ele estava pronto para ser sacrificado. Deus vem e diante do seu plano, Ele quer
resgata José. Aleluia. Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. Alguns estudiosos dizem que quando era condenado um homem ali na Babilônia, isso tem um certo sentido, eles eram julgados 3 por um determinado crime, outro crime, e ali quando ele era jogado na cova dos leões, eram feitos por sorte. Jogava o primeiro, jogava o segundo e depois o terceiro. Quem sabe se Deus não colocou ali alguém na boca daqueles leões para salvar a vida de Daniel. E ali os leões, saciados já daquelas outras vítimas, não atacaram a Daniel. Deus estava na cova dos leões com Daniel, na fornalha de fogo. Não tinha ninguém ali para salvar eles. Mas quando o rei olha, ele vê Deus glorificado ali, na morte. Ué, não foram 3 os que nós jogamos?